Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1 ao 3. Eu quero falar um pouco sobre esses homens de Deus, Paulo, ainda então, Saulo e Estevão, e falar um pouquinho da igreja a qual conhecemos através da palavra, e a igreja que hoje conhecemos, que passa por problemas, por necessidades, por perseguições. Amém? Atos 8, verso 1 ao 3, que nos diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Até aqui. Querido Deus e Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua benignidade, pela tua graça e misericórdia que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, sobre aqueles que permanecem na tua presença, e haja o que houver, estaremos juntos de ti, nada nos separará do teu amor. Portanto, ó Deus, nesta noite, continua fortalecendo cada coração, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém e amém. Pode sentar-se. Queridos, a palavra de Deus nos diz que, nos fala um pouco deste homem chamado Estevão. E Estevão era um homem que buscava a face do Senhor e era muito perseguido. A pregação de Estevão não era uma mensagem alegórica e muito menos miscigenada. Estevão era aquele homem que pregava com clareza, era clara, e a mensagem de Estevão era para a salvação, e é o que nós temos feito hoje. Eu tenho falado, falei muitas vezes aqui, continuo falando e falo lá em Vista Alegre, que se você quer ouvir a palavra de Deus, o seu lugar é aqui. Mas se você não quer ouvir a palavra de Deus, se você quer uma mensagem miscigenada, uma mensagem mentirosa, o seu lugar não é aqui. E a pregação de Estevão, não havia invenções. Hoje, em nossos dias, para não pregarmos aos ventos, muitos têm miscigenado a palavra, e os que pregam o evangelho puro são criticados e sofrem perseguições. Isso nos entristece. Isso nos chama a atenção de que quanto mais ouvimos mensagens miscigenadas, mensagens para encher igrejas, mensagens para massagear o ego do homem, eu entendo que quanto mais isso acontece, Jesus Cristo está mais próximo de vir buscar a sua igreja. A igreja que não passa por necessidade e não é perseguida, com toda certeza essa igreja está engajada no sistema deste mundo. E Estevão não se misturava, e tinha um perseguidor chamado Saulo, um perseguidor decisivo, e após a sua morte, ou seja, após a morte de Estevão, travou-se uma grande perseguição à igreja de Cristo em Jerusalém. Pastor, o senhor poderia estar pregando nesta noite uma mensagem de cura? Poderia estar pregando uma mensagem falando que Jesus Cristo curou milhares de pessoas e que Ele ainda cura em nossos dias. Mas há uma necessidade de falarmos para a igreja das perseguições que as igrejas estão passando. Há uma necessidade de passarmos para a igreja
o evangelho puro, o evangelho nato, o evangelho verdadeiro, que Jesus Cristo salva e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Pastor, isso é coisa do passado, não se prega mais isso. Pastor, não se prega mais sobre céu e inferno. Queremos ouvir uma mensagem que massageie o nosso ego, queremos ouvir uma mensagem de que há uma riqueza imensa me esperando. Quero ir ou vou a alguns lugares os quais as pessoas profetizam sobre a minha vida de bênçãos. Sim, maravilhoso ouvir. Mas quantas são as mensagens, as profecias que se falam aos nossos ouvidos, que jamais se cumprem? A profecia que cumpre na nossa vida, ela está aqui. Está na palavra de Deus. E se você quer ouvir profecia, lê a palavra do Senhor. Mas, voltando à vida desse homem, que era um sanguinário chamado Saulo. Saulo era um homem muito zeloso com a palavra de Deus, a ponto de maltratar os que não tinham os seus mesmos entendimentos. Se o povo não tinha o mesmo entendimento, se o povo não compreendia da mesma forma que Saulo compreendia e queria que fosse realizado na vida das pessoas, ele maltratava, encarcerava e matava. E a igreja em nossos dias não está distante, não está difícil de acontecer, temos visto aí acontecer em outros países, de não poder mais falar do poder e da graça de Cristo, não poder abrir os seus lábios e falar que Jesus Cristo salva. Pastor, mas no Brasil ainda não chegou. Nós não temos presenciado no nosso país, mas com toda certeza já tem. Paulo, ou Saulo, antes conhecia a palavra, mas não conhecia o poder de Deus e não tinha o conhecimento da multiforme graça do Senhor. Mas uma coisa tem que reconhecer: Saulo não perseguia aqueles que não eram do Senhor. Então, por isso eu falo que a igreja que é do Senhor, ela tem que passar por perseguições. Porque Saulo não perseguia as pessoas que não eram do Senhor. Paulo não perseguia as pessoas as quais não demonstravam ser de Deus. Ele sabia quem eram os cristãos, e ele assolava a igreja no mundo, e não o mundo dentro das igrejas. E nós temos visto hoje, queridos e amados irmãos, o mundo dentro das igrejas. E se a igreja permite que o mundo esteja dentro dela, e as pessoas que gostam do mundo dentro da igreja, elas vão ficar neste mundo. Mas as pessoas que estão dentro da igreja e almejam uma mensagem de Cristo ao seu coração, e não uma mensagem para massagear o seu ego, essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Nós, como pastores, fomos chamados para pregarmos a verdade do Evangelho. Eu não fui chamado para ministrar a palavra de Deus para exaltar homem nem mulher. Eu fui chamado por Deus para exaltar o nome de Cristo Jesus, porque só Ele tem salvação e vida eterna para você e para mim. Mas Paulo entrava a porta dentro das casas, nos diz a palavra, mas não era qualquer casa. Paulo não entrava a porta dentro da casa dos ímpios, mas a palavra nos diz que Paulo entrava a porta dentro das casas dos cristãos, arrastava homens e mulheres e encarcerava-os em cárceres, em prisões, em grilhões. Era isso que Paulo fazia. Mas uma coisa nos intriga: os cristãos não tinham um templo naquela época. Hoje você tem.
Os cristãos não tinham uma igreja para clamarem ao Senhor. Suas roupas não eram sacerdotais. Com certeza, com toda certeza, eram roupas decentes. E em suas mãos não havia uma Bíblia. Como Paulo conhecia? Como Paulo sabia que aquele homem, como Paulo sabia que aquela mulher, sem estar dentro de um templo, sem ter uma Bíblia em suas mãos, como Paulo, ou seja, como Saulo, podia identificá-los? Com certeza, era porque invocavam o nome do Senhor com excelência. Eles não tinham igrejas, mas eram eles a própria igreja, eram eles o próprio templo. Isso falta em nossas vidas. Atos capítulo 9, versículo 3 ao 5, a palavra de Deus nos diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Verso 4, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por quê? Por que me persegues? E o interessante é que o versículo 5 nos diz: e ele perguntou: quem és tu, Senhor? Paulo já estava cego. A luz ofuscou seus olhos. Não tinha como Paulo ver que era o Senhor. Mas Paulo reconheceu o som, a forma, o jeito daquela voz. E a resposta, quando Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Amados, tem muitas pessoas dentro das igrejas que estão perseguindo o próprio Deus. E nós temos que pararmos um pouco, perguntarmos ao Senhor: Senhor, em que eu estou errando? O que é que eu não estou fazendo? Ou o que é que eu estou fazendo que não estou agradando a Ti? Saulo, em sua missão, estava próximo de Damasco, e diz a palavra que de repente, como acabamos de ler, brilhou uma luz ao seu redor, ofuscando os seus olhos, e não suportando tão grande fulgor, porque o fulgor de Cristo é a luz de Cristo. Nos diz a palavra que caiu por terra ficando cego, e imediatamente ouviu uma voz que lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus tem te perguntado? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus tem tentado colocar você e eu no caminho que Ele quer que sigamos? E nós tomamos uma direção totalmente contrária. Tomamos um atalho que achamos que é melhor para a nossa vida. Abandonamos o caminho que Jesus preparou e fazemos ou preparamos o nosso próprio atalho, a nossa própria trilha, e deixamos o caminho de Jesus para trás. Saulo, sem poder ver a face de quem lhe falava, como você já sabe, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E a resposta não ficou para depois. A resposta foi imediata: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo não pôde ver o Senhor, mas ouviu a sua voz e sentiu a sua presença. Saulo percebeu que ele não estava só. Saulo percebeu que ele estava acompanhado daquele o qual ele estava perseguindo. E após esse encontro, iniciou-se uma grande transformação na vida e nas atitudes de Saulo. É o que falta em nossa vida. Transformação na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Quantas vezes nos colocamos como zeladores, nos colocamos como zeladores e juízes
e achamos que estamos aprovados por Deus. Saulo açoitava e mandava para a prisão sem a aprovação de Deus. Quando agimos desta forma, é porque estamos cegos e não temos as bênçãos de Cristo. Saulo era um servo zeloso, porém sem a aprovação do Altíssimo no que fazia. O que é que o Espírito Santo do Deus vivo está falando conosco nesta noite? Que para fazermos qualquer coisa, seja dentro da igreja ou fora da igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, precisamos ter a aprovação do Altíssimo em tudo que fazemos. Quantos de nós temos feito coisas que Deus, que o Senhor não aprova? Quantos de nós? Temos feito coisas que o Espírito Santo de Deus não aprova. E as consequências vêm sobre a nossa vida. Os males começam a nos atacar, começamos a passar por problemas, estamos cegos como Saulo, e enquanto os olhos carnais de Saulo morriam, Jesus lhe implantava olhos espirituais. Queridos, nesses 3 dias de cegueira, Saulo refletiu todo o seu passado de perseguição aos cristãos. Será que precisamos ficar cegos? Será que o Espírito Santo de Deus precisa agir na nossa vida com cegueira material para entrarmos no caminho perfeito de Deus? Não, não precisa. O Senhor Jesus fala aos nossos corações da forma que Ele acha e que Ele tem de melhor. Nós é que não podemos achar nada, nós é que temos que nos prepararmos, nos moldarmos para vivermos segundo a vontade de Deus, para que as coisas boas aconteçam na nossa vida. Atos, capítulo 13, no versículo 9, a palavra de Deus nos diz: todavia, Saulo também, chamado Paulo, cheio. Olha só, Atos, vai lá, espero você abrir a sua Bíblia, Atos 13, versículo 9. Todavia, Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Disse o que no versículo 10? E de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Queridos, a nossa vida, isso aí, o inimigo estava agindo na vida de Elimas, não é? O mágico. Queridos, se nós não vigiarmos, o inimigo começa a entrar, a lançar as suas setas malignas. Mas, pastor, em mim não pega, não me atinge, porque eu sou do Senhor. Mas quando você ou eu fazemos qualquer coisa de errado, as setas inflamadas nos atingem. E ninguém, nenhum outro ser pode tirar, a não ser Jesus Cristo. Quantos de nós ainda nos encontramos como cegos? Nos encontramos como Saulo e não paramos para refletir quem éramos e o que fazíamos e o que poderíamos fazer. Saulo, na sua cegueira, começou a recordar. Ele recordou o que fazia ao povo de Deus. Ele começou a colocar os seus pensamentos, ele começou a relembrar as suas atitudes, e começou a falar com Jesus, certamente pedindo perdão, mas ele necessitou de visitar uma pessoa, ou seja, receber a visita de uma pessoa. Saulo, na sua cegueira, recordou o que fazia o povo de Deus e o que pretendia fazer em Damasco, e viu que ainda havia esperança para a sua vida. Seja qual for a sua necessidade, seja qual for o seu problema, há solução para você em Cristo Jesus.
Pastor, mas o que eu fiz é terrível. Pastor, o que eu fiz não tem solução. Pastor, o que eu fiz não tem perdão. Não, o nosso Deus é poderoso para transformar maldições em bênçãos. O nosso Deus é poderoso para mudar a sua situação. O nosso Deus é poderoso para mudar aquilo que estava na sua mente e no seu coração em coisas boas. Só existia coisas ruins na vida de Paulo, no coração de Paulo. Ainda Saulo, não é? A voz do Senhor foi concentrada, era concentrada em seus ouvidos, e o que mais lhe deixava espantado foi Jesus o ter identificado como aquele a quem ele perseguia. Ele ficou intrigado com toda certeza. Saulo, Saulo, por que me persegue? Manuel, Manuel, João, João, Antônio, Antônio, por que não estás no meu caminho? Por que não faz a minha vontade? Por que não me busca? Por quê? Depois de uma análise não instantânea, mais de 3 dias de cegueira, ele teve a certeza de que sua vida estava passando por uma transformação. Você quer passar nesta noite por uma transformação? Você quer receber a oração da fé e o óleo da unção sobre o alto da sua cabeça e receber em Cristo Jesus uma transformação? É isso que Jesus vai fazer nesta noite por nós. É isso que Ele vai fazer. Atos capítulo 9, para a gente parar para a unção. Atos 9, 10. Atos capítulo 9, versículo 10, nos fala sobre a visita de Ananias a Saulo. 10 a 19. Atos 9, versículo 10 ao 19. Que nos fala: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eu acho isso maravilhoso, né? Deus falar e você: eis-me aqui, Senhor, né? Ananias teve esse privilégio. Então o Senhor lhe ordenou, o Senhor não pediu, ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado por Tarso, pois ele está orando. E vi entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Pastor de perseguidor é irmão do cristão. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Até aqui. Disse o Senhor a Ananias numa visão: se prepara e vai à rua direita, na casa de Judas, e procura por Saulo. Olha, ele tem um apelido, viu, Ananias? O Senhor falando para Ananias: olha, ele tem um apelido. Ele é apelidado por Tarso.
Não tem como errar. Ananias, não volte sem resposta. Você tem que encontrar Saulo e abençoar a vida dele. Ele está cego, mas você vai colocar as mãos sobre ele e ele vai voltar a enxergar. Como era ele? Ele está orando, impõe as mãos sobre ele e recuperará a visão. E foi batizado logo após voltar a ver. Por quem? Por Ananias. Ainda há esperança para você. Não olhe para o problema, não olhe para o tamanho da enfermidade, para a gravidade da enfermidade. Não olhe para isso. Olhe para o tamanho do seu Deus. Olhe para o tamanho desse Senhor maravilhoso e fala para ele: Senhor, meu problema é sério, mas tu é maior do que ele. E eu creio no teu poder. Eu creio que ainda há esperança para mim. De Saulo a Paulo, de perseguidor a perseguido, porque passou a invocar o nome do Senhor. Paulo mudou o seu sermão, passou a pregar a certeza do Evangelho. Paulo ensinava e invocava o nome de Jesus, devido à experiência que ele teve com o próprio Jesus Cristo. Ainda há esperança para nós, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glorifica o nome desse Deus, exalta, bendiga o nome dele, porque ele é Senhor eternamente. Amém? Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o Senhor, o qual tem nos visto, qual tem acompanhado todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, todas as nossas necessidades. E diz a palavra que o nosso Deus não está com seus braços encolhidos.